2 Timóteo 3, 16 e 17. Antes de nós lermos, porém, o texto das Escrituras, hoje nós vamos, como eu falei, dar início novamente, revisitar a série dos 5 solas da Reforma Protestante. Esses 5 solas são declarações firmes da nossa confiança em Deus. E cada dia que passa, nós vemos a necessidade de reafirmarmos esses valores, né? De uns 2 anos para cá, eu sempre uso a agenda, eu sou meio que escravo da agenda para marcar os meus compromissos e tudo mais. E há uns 2 anos para trás eu vi uma mudança em um feriado nacional na agenda. Até uns tempos atrás, no dia 31 de outubro, na sua agenda e na minha agenda, estava lá Dia da Reforma Protestante. Mas de uns 2 anos para cá, eu fui olhar, eles mudaram, não tem mais Dia da Reforma Protestante. Eu fiquei um pouco curioso, falei, bom, isso deve ser coisa do Google. Fui lá na agenda do Google, tá, que não é o Dia da Reforma Protestante, e fui pegar outra agenda que eu tenho, que não é do Google, e também não tinha mais o Dia da Reforma Protestante. No calendário nacional, comemora-se o Dia do Saci, dia 31 de outubro. Se você tiver essa curiosidade, você pode olhar nas suas agendas que no dia 31 de outubro é comemorado o Dia do Saci, né? Eu não lembrava nem que o Saci tinha um dia específico para ser comemorado. Mas o que isso tem relação com a importância de nós estudarmos essas declarações da fé protestante? É que nós percebemos que dia a dia, para e passo, não de uma única vez, não de um solavanco, não com o pé na porta, mas devagarinho, valores, datas, símbolos cristãos estão sendo colocados cada vez mais de lado pela nossa sociedade. E tudo aquilo que remeta-se a Deus, tudo aquilo que remeta-se à fé, e quando eu falo Deus e fé, estou falando ao Deus da Bíblia e a fé genuína. Por que eu digo isso? Porque você vai perceber também que o discurso de Deus e de fé aumentou, mas não é o Deus das Escrituras e não é a fé genuína. Tudo aquilo que se remete à verdade das Escrituras tem sido deixado de lado. E se a gente não tomar cuidado, a geração dos nossos filhos, talvez daqui a uns anos, ou nossos netos, não saibam mais o significado do Natal. Naquela música, Nas Estrelas, a gente não vai poder mais cantar, eu sei o sentido do Natal, né? Até porque na letra diz que na história tem o seu lugar. Eles estão tirando Jesus da história. Cada dia mais, até mesmo pais cristãos estão tendo dificuldades em ensinar seus filhos nas Escrituras. Temos aí, de uns 5, 6 anos para trás, crescendo fortemente na cultura brasileira o Halloween. E diga-se de passagem, como tudo nas nossas igrejas protestantes, já tem o Halloween gospel, né? Já tem igrejas promovendo festas de Halloween, né? Até parece bonitinho, eu vi na cultura norte-americana eles têm o costume de esculpir abóboras, né? Com aquela carinha feia. Já vi abóboras esculpidas com calvário, com cruz, aquele negócio todo, para ficar um negócio mais leve. Pastor, o senhor está sendo radical demais. Não estou. É que nós não percebemos, porque a nossa geração mais antiga já tem todos esses padrões, esses pilares aqui, eles já estão fundamentados, mas as novas gerações estão sendo alijadas do ensino desses padrões verdadeiros. E aí a igreja tem uma tarefa fundamental, que é a tarefa de não se secularizar, é a tarefa de não capitular para o mundo. Aí nós encontramos o discurso do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, de não tomarmos a forma desse século, e é isso que é a forma desse século. Vai deixando de lado os valores, vai deixando de lado os fundamentos, e a gente vai cada vez mais esquecendo dos marcos antigos colocados pelos nossos pais. Daí a importância de revermos alguns temas de tempos em tempos. Dentre esses temas, eu acredito que os 5 pilares
As 5 declarações de fé, que são conhecidos como os 5 solas, são de suma importância para nós nos nossos dias. Somente a Escritura é a única regra de fé e prática. A revelação do Deus invisível. A salvação é somente pela graça, não há nada que possamos fazer para alcançá-la. Não há mérito em nós. Essa salvação é recebida por nós somente pela fé no Salvador Jesus Cristo. Não precisamos fazer nada. Precisamos crer, e de fato crer é muito mais do que acreditar, é um ato de entrega a Jesus. Precisamos entender que tudo isso só nos é dado por intermédio de Cristo Jesus, que se revela na palavra e infunde em nós, por meio da graça, a fé salvadora e nos habilita a crer. E que todo esse compêndio da nossa vida, única e exclusivamente, tem o objetivo de glorificar a Deus. Isso é de suma importância. E nós precisamos revisitar isso. Como eu falei, os mais velhos, os mais antigos, os que têm uma raiz mais profunda, talvez não vão carecer de água no tempo de seca, porque já estão com as raízes mais lá embaixo. Mas as plantas novas, se nós não cuidarmos, podem perecer. Para que a gente entenda um pouquinho sobre o ambiente da Reforma Protestante, porque também, embora seja num contexto histórico, até mesmo nas escolas já não se estuda mais a Reforma Protestante, pelo menos não da forma como se estudava no passado. No meu tempo, eu tinha professores que falavam de fato da Reforma Protestante, e embora fossem professores católicos, eles davam uma posição até sobre as igrejas protestantes, a igreja católica. Eu lembro-me de professor levantar na sala de aula e perguntar: quem aqui é protestante? Né? Na época a gente morria de vergonha de falar que era protestante, né? A gente não queria, até porque não entendia muito o conceito de protestante, mas alguns crentes lá fiéis levantavam as mãos e os professores até desafiavam: pergunte para os pais de vocês, estragam escrito o que significou a Reforma Protestante para cada um deles. Hoje, eu temo que talvez daqui a alguns anos nós vamos ver a reforma do Saci. Talvez seu filho chegue para casa com um trabalho sobre por que o Saci tem apenas uma perna, né? Então, a Reforma Protestante foi um movimento no século XV, especificamente, nós temos como marco dia 31/10 de 1517, ela foi um movimento de volta às Escrituras, de volta para Deus. A igreja, e olha só, não foi do dia para a noite, durante 1200 anos a igreja foi se afastando para e passo da verdade. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho mais para frente, até que então um monge, Martinho Lutero, observando o afastamento que a igreja estava tendo das Escrituras, afixou na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, falando sobre esses desvios que estavam acontecendo na igreja. A reforma foi necessária, porque a igreja, de fato, estava começando a crer em coisas que a Escritura sequer citava. Havia um problema de distorção da verdade, mas havia um problema também de crer efetivamente na mentira. Eu citei já aqui algumas questões, e eu vou linkar aqui rapidamente, tá, irmãos? Rapidamente algumas questões. Depois, se você quiser, eu tenho uma artezinha, eu vou postar no WhatsApp da igreja, para que você veja os desvios que a igreja estava tendo das Escrituras. Eu vou citar aqui alguns que eu julgo ser bastante importantes. Por exemplo, no ano de 375, a reforma em 1517. Lembra que eu falei que foi devagarinho, trocando a sua fé. No ano de 375, o povo começou a cultuar os santos. Não cultuava mais somente Deus, Cristo, o Espírito Santo, a Trindade Santíssima. Começou a haver culto aos santos. E começou a ter essa ideia de santos. No ano 431, culto à Virgem Maria. Começaram a cultuar Maria como uma espécie de Deus. Ano 404, anterior, a missa começou a ter o sentido de sacramento. E ela é assim até hoje.
Se você for perguntar para um bom católico, conhecedor da doutrina católica, para ele o fato de ir à missa é redentivo. A missa é redentiva. O participar da missa, no conceito deles, é redentivo. 503, doutrina do purgatório. Aí já vamos pular, ó. 880, uso da água benta. 993, começaram a canonizar santos, ou seja, a igreja aqui na terra começou a dizer quem eram os santos que podiam interceder no céu. A igreja, através de análises terrenas, estava dizendo, ó, esse aqui é santo de verdade, vai ser canonizado. Dia 1003, no ano 1003, começou a celebrar o dia dos finados, né? Hoje é um dia de memória dos que já se foram, mas, na verdade, nasceu como uma festa dos santos e fiéis defuntos. Eles iam lá para louvar aos finados, para glorificá-los, para exaltá-los. 1003, tá bom? 1076, então, 1500 a reforma. 375, começamos a ver os desvios que vão aqui para e passo. 1076, a igreja, instituição, arrogou para si a infalibilidade. Agora, a igreja é infalível, não é apenas as Escrituras. Aquilo que a igreja disser é a palavra de Deus. Ano de 1090, invenção do rosário. Ano de 1190, a venda das indulgências. Começou a se vender objeto sagrado. Nisso a gente precisa fazer uma meia-culpa aqui, porque a igreja católica foi para trás. Os evangélicos modernos entraram com marketing, propaganda aí, e eles vendem tudo. Aqui nessa época, irmãos, em 1190, as indulgências eram relíquias. Então, vendia-se lasca da cruz, pedaço de pedra da Via Crucis, alguma coisa, algum osso ou algum pedaço de roupa de algum apóstolo que fosse encontrado, ou lasca de algum túmulo, alguma coisa que remetia-se diretamente à fé cristã. Nos nossos tempos modernos, vem tijolo, cimento, água, pedra, rosa, ferradura, pé de coelho ungido. Se desse tanta sorte, estava no coelho ainda, né? Não estava ali. É assim, infelizmente, nós vivemos dias que nós precisamos de uma nova reforma em todos os aspectos. 1215, mais quase 200 anos de salto. A igreja instituiu a confissão auricular. A partir de agora, o texto de Tiago, capítulo 5, perdeu seu valor. Aquele de confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados, agora não poderia mais ser aplicado. Toda confissão deveria ser feita a um sacerdote. E somente o sacerdote tinha autoridade, olha o perigo, de perdoar pecados. Quem perdoa pecados? Somente Jesus. 1215. 1220, adoração da hóstia na missa. A hóstia é considerada corpo de Cristo. Eu passei uma grande parte da minha infância no romanismo, e eu lembro-me que a época que eu fiz os meus estudos para a primeira comunhão, era um padre bastante rígido, na época, se eu não me engano, padre Cistílio era o nome do padre. Bastante rígido, bravo, bravo. E alguns meninos que recebiam a hóstia, diga-se de passagem, só podia receber na mão direita, porque era o corpo de Cristo Jesus. Colocava na boca, tinha que derreter, não podia mastigar. Alguns mastigavam, o padre batia. Você não pode mastigar. É o corpo de Cristo Jesus, né? É bom que a gente aprende com o erro do outro, né? O da frente mastigou, estava atrás, não tive esse problema. A Bíblia é frontalmente contrária a cada uma dessas coisas. Por isso, em 1230, a igreja proibiu o povo de ler a Bíblia. A Bíblia foi retirada do povo, porque a Bíblia estava causando confusão para a igreja. Porque a Bíblia era contrária a todas essas coisas que estavam acontecendo. Vamos dar mais um salto. 1316, instituiu-se um padrão de reza para Maria e foi criado a Ave Maria, como se conhece até hoje. Outro salto, 1546, inclusive esse salto já é posterior à reforma. Então, em 1517, Lutero havia fixado
as teses lá na Catedral de Wittenberg, e aqui o mundo daquela época entrou em ebulição. A igreja entrou com um movimento chamado de Contra-Reforma. E nesse movimento, em 1546, a igreja diz que a tradição da igreja, aquilo que a igreja cultivava como tradição durante a história, não importa se aquela tradição estivesse de acordo ou não com a Bíblia, a tradição foi equiparada à palavra de Deus. Mas, na verdade, ela não foi equiparada, ela suplantou a palavra. Naquilo em que a palavra contrariava a tradição, ficava-se com a tradição e relegava a palavra ao esquecimento. 1870, já um movimento, então mais um salto aí, quase 300 anos. Infalibilidade papal. 1908, algo que a gente carrega até hoje aqui no nosso meio cristão, tá? Que somente o casamento religioso é válido. Se tiver um casal de crente que ele casar no civil e não casar na igreja, tem gente que tem um chilique, né? Nossa, porque a ideia católica de que somente o casamento religioso é que é válido, não apenas a questão da união totalmente correta, bíblica, com aprovação de pais, famílias e também com toda a legalidade que a sociedade nos dá. E, por fim, em 1950, surgiu uma doutrina também terrível, que é a ascensão de Maria aos céus. Trouxe a ideia de tal qual Jesus subiu aos céus, Maria também foi assunta aos céus. E isso nós não temos nas Escrituras. Então, a reforma foi um movimento que, nós vimos algumas coisas posteriores a ela, mas um movimento de fazer com que a igreja voltasse para as Escrituras. A igreja presbiteriana é uma igreja reformada, e um dos lemas da reforma é uma igreja reformada sempre se reformando. Diga-se de passagem, hoje esse tema ele tem sido visto de uma maneira muito errônea, porque imagina que uma igreja que continua se reformando é uma igreja que continua abraçando as novidades que o mundo traz, mas não é. A reforma era a volta para as Escrituras. A ideia de uma igreja reformada sempre se reformando é uma igreja que olhou para as Escrituras e de tempos em tempos ela para e fala assim, precisamos olhar para as Escrituras de novo, para ver se as nossas práticas estão de acordo com as Escrituras, para ver se as nossas declarações de fé estão de acordo com as Escrituras, para ver se o nosso viver, se a nossa doutrina, se aquilo que pensamos continua de acordo com as nossas Escrituras. Se houver algum tipo de trinco, de rachadura, de ruptura, nós precisamos voltar para as Escrituras. Esse é o lema da reforma. Daí, irmãos, nós precisamos voltar para essa ideia de termos essas declarações muito firmes na nossa mente. E a primeira dessas declarações que combate essas mentiras clássicas e as mentiras modernas, e hoje nós precisamos de uma reforma enorme. Eu ouso dizer que hoje nós estamos vivendo num momento um pouco mais perigoso do que dos dias de Martinho Lutero. Porque nos dias de Martinho Lutero havia uma declaração objetiva contrariando as Escrituras, e hoje já não há mais. Nós temos visto pastores famosíssimos, conhecidíssimos, midiáticos, distorcendo as Escrituras. Há poucos meses atrás, preguei em Filemão, lembram? Carta de Paulo a Filemão, exatamente porque naquela semana houve uma ebulição no meio da igreja que um pastor midiático famosíssimo usou o mesmo texto para dizer que a Bíblia não era suficiente mais, que nós precisávamos de uma visão social, de uma visão do nosso tempo, que a Bíblia estava ultrapassada nos seus conceitos e nos seus valores. Eu não costumo ficar rebatendo essas coisas, mas naquela semana, se eu não me engano, teve meia dúzia de irmãos que me mandaram no WhatsApp. Pastor, você viu isso? Pastor, você viu isso? E com os trechos do sermão, né? Como eu não gosto de ver nada sobre trecho, o que eu fui fazer? Assistir o sermão. E eu fiquei boquiaberto, irmãos, porque os 20 primeiros minutos do sermão estavam excelentes. É um homem que tem conhecimento. Um homem que fez um estudo, mas quando ele foi aplicar aquilo, ele distorceu tudo para a realidade dos nossos dias. Já falei aqui para os irmãos que um dos sermões mais impactantes que eu ouvi em toda a minha vida foi pregado pelo reverendo pastor, à época, Ricardo
Não, não é o Ricardo Agreste, não. É o Ricardo Gondim. O Agreste é presbiteriano, irmãos. Está lá, Campinas, lá na firme e forte. Ore por ele, ele teve um câncer. Esses dias está tratando de um câncer no pâncreas, se eu não me engano, pastor Ricardo Agreste. Pastor Ricardo Gondim, um dos sermões mais impactantes. Estávamos no seminário, numa conferência missionária. Ele pregou, expôs a palavra e nos pôs ao chão. Há poucos dias, ouvi da boca desse mesmo pastor que ninguém precisa ter vergonha de ser homossexual. Que a Bíblia não tinha nada a dizer contra a homossexualidade. Ele disse isso, textualmente. Não dá para alegar que não tem conhecimento das Escrituras. Simplesmente decidiram ouvir ao príncipe desse século. Decidiram escolher um lado que é mais palatável, é mais fácil, não é tido como radical. E você vê uma horda, e essa é a palavra, uma horda de pessoas sem fé, seguindo esses homens, dizendo, isso é fé. Por quê? Porque a palavra já não mais contraria o pecado na perspectiva desses homens. Tudo aquilo que contrariar o pecado precisa ser contrariado à luz do pecado. Então é importante que nós vejamos também esses pilares, porque os dias que vivemos hoje são dias mais perigosos. Um alerta à nossa juventude, que segue pastores e mais pastores e famosos e crentes da internet, e começam a perceber que essas distorções são louvadas pela população, e começam a questionar. Mas por quê? Será que é só a nossa igreja, no cantinho do bairro, do Jardim Alvorada, numa cidade pequena do interior de Maringá? Não somos só nós, irmãos. Tem muita gente que o joelho não dobrou aí fora. Pode ficar tranquilo, não podemos ter crise de Elias, de maneira alguma. Tem homens de Deus fiéis e vultosos também, famosos. Gente boa. Inclusive, se você quiser saber quem é gente boa para seguir, nós damos umas dicas aí boas. Pastor Ronaldo Lidório, ele tem devocionais, irmão, todo dia de manhã ele solta uma devocional, maravilhoso. Hernandes Dias Lopes, homem de Deus, que reevangelizou os crentes. Reverendo Augusto Nicodemos, homem do Senhor, Salvador. Não Augusto, o Salvador é o Senhor. Paulo Júnior, e por aí vai. Homens que não têm se dobrado e que têm tomado pedrada por conta disso. É importante, é imperativo que nós voltemos os nossos olhos para esses valores, para essas declarações. E a primeira delas, irmãos, e eu coloquei em primeiro porque eu creio que ela vem como algo basilar, como algo fundamental, tal qual um alicerce para com uma construção. Ela vem como firme alicerce. É nós reconhecemos que a palavra de Deus é a regra de fé e de prática. É a revelação do próprio Deus. E daí, nós vamos ler o texto que nós propusemos para ler. 2 Timóteo 3, 16, 17. Vou ler na revista atualizada mesmo. Você pode acompanhar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite através da Tua Escritura. Que o Senhor fale conosco, Deus, nos dando as instruções das Sagradas Letras para que o nosso coração esteja completamente edificado e fundamentado no Senhor. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor mesmo cuide de nós, que o Senhor cuide da nossa mente, cuide do nosso coração, para que nós, Senhor, jamais nos afastemos do Senhor. Para que nós continuemos tendo a Escritura como lâmpada para os pés, luz para os caminhos, que continuemos amando as Escrituras, como lemos no Salmo 119, que continuemos buscando sabedoria e enriquecimento espiritual pela Tua palavra. Ilumina-nos e instrua-nos, em nome de Jesus. Amém. Um dos grandes problemas da igreja evangélica dos nossos dias é o abandono das Escrituras. Hoje nós temos nos púlpitos as pessoas abandonando as Escrituras.
Você vê muitos mais sermões sobre livros, sobre confissão positiva, sobre pensamentos psicologizados, do que necessariamente sobre as Escrituras. Fala-se muito hoje que uma exposição das Escrituras é um estilo de sermão chamado de chato. Não é bom. Nossa, o pastor vai lá ler o texto e fica explicando o texto. Essa palavra diz isso, aquela palavra diz aquilo. Isso aqui aplica aqui, outra aplica ali. E muitas pessoas já não gostam mais disso. Os próprios seminários já não ensinam mais os alunos a pregarem uma exposição bíblica assim. Lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Diga de passagem, esse é o fundamento do sermão. O que é um sermão? Sermão é quando o pastor sobe no púlpito, lê o texto, depois ele explica o texto e depois ele aplica o texto. Ponto. Isso é um sermão. Simples assim. Mas os próprios seminários já ensinam técnicas diferentes de você tentar captar a mente, captar o coração das pessoas. E cada dia mais nós vemos um esvaziamento do conhecimento das Escrituras. As crianças já não sabem mais quem são os personagens bíblicos. O Lucas chamou a atenção duramente, lá no Acampa Kids, de alguns pais cujas crianças não sabiam o básico, tipo assim, quem é o tal do Noé? O Davi. Quem que o Davi derrubou com a pedra? Coisa básica. Escola dominical. Quem passou pelas salas da nossa escola dominical aqui sabe tudo isso. Por quê? Porque cada dia mais o simples estudo das Escrituras se tornou desinteressante. Eu sou um entusiasta e trabalho muito com aconselhamento bíblico. Então, toda pessoa que vai pedir conselho para mim, ou que a gente vai começar uma caminhada para falar sobre algum assunto da vida, inevitavelmente a gente vai cair no aconselhamento bíblico. Não foi uma, não foram duas, 3 ou 4 vezes, que quando nós tratávamos de assuntos que são considerados complexos, pessoas me perguntavam assim, pastor, você vai usar o quê? Eu falei, a Bíblia. Mas só a Bíblia? Assim, não vai usar nenhum livro, assim. Eu falei, não, só a Bíblia. Mas, pastor, a Bíblia, sim, tem tanto escritor bom. Eu falei, aqui também tem bastante bom. Escritor, sim, top. Mas só a Bíblia, para tratar questões complexas do nosso dia. As síndromes, os transtornos emocionais, psicológicos. Só a Bíblia, pastor. Eu falei, mas não foi o Senhor quem fez o homem? Se o Senhor não der conta de cuidar do homem que ele fez, quem vai dar conta? O Freud, o Skinner e qualquer outro pensador moderno. Por quê? Porque as pessoas também declaram crer na Bíblia nos seus cultos, mas no dia a dia acham que a Bíblia é insuficiente para tratar das suas almas. Nós precisamos voltar para as Escrituras, porque um dos grandes problemas da igreja evangélica dos nossos dias é o abandono gradativo da Bíblia e do seu conceito de suficiência para trazer para o ser humano todas as respostas com respeito à necessidade da sua vida. E a Bíblia tem, de fato, todas as respostas. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus revelada. Cada dia mais nós temos sofrido influências da sociedade, das ciências humanistas, que leem e interpretam o mundo pela ótica do homem caído. E esse é um dos nossos grandes problemas. Qualquer homem, qualquer escritor, qualquer pensador, qualquer estudioso que tenta interpretar o homem, nada mais faz do que fazer com que o homem caído veja o homem caído pela ótica do homem caído. Nós precisamos de um parâmetro. Hoje pela manhã falamos na escola bíblica, o presbítero Joaquim muito bem levantou aqui sobre as Escrituras, que ela é a verdade, verdade objetiva e verdade única. Ela é padrão, ela é régua. Os estudiosos chamam a Bíblia de cânon, a régua com a qual se mede aquilo que tem a palavra final. E isso tem influenciado a vida de muitos cristãos em todas as áreas, desde os seus relacionamentos fora da igreja até os seus conceitos de própria adoração. Hoje nós também temos visto cultos em que as pessoas imaginam que podem chamar a atenção de Deus com as suas canções ou declarações
infinitas. Às vezes músicas de 1 hora com 2 frases na letra. Nem toda é ruim, tá, irmão? Nem toda é ruim, não é uma crítica direta a isso. Mas hoje criou-se um estilo muito emocional, imaginando que aquilo gere transformação. Perceba uma coisa. Música é uma palavra muito forte. Eu gosto de música. Eu gosto de música. Gosto de tocar. Hoje pela manhã eu estava falando com o nosso pico-ruxo aqui, pequenininho aí. Aí uma chegou para mim, virou para mim. Ah, mas faz o tempo que você toca. Já faz uns 12 anos que você toca, mais ou menos. Eu falei, desde os 12 eu toco, né? Faz 36 que eu toco já. Aí a minha olhou para mim, 36, pai? Eu falei, 36. Tipo assim, não sabia que você era tão velho assim, né? Eu falei, sabia sim, está comigo o tempo todo. E nós falávamos aqui, com os nossos pequenos aqui, sobre o motivo deles estarem aqui para conduzir a igreja, cantarem com a igreja, adorar a Deus. Mas hoje cria-se uma ideia de que nós precisamos criar um ambiente emocional que mexa com as suas emoções. E eu vou dizer um negócio para você, de fato a música mexe. Um bom músico, um excelente executor, se ele quiser fazer você chorar, ele faz. Se ele quiser criar um ambiente totalmente de maravilhamento, ele consegue fazer. É possível, de fato, você entrar no culto e ser tocado pela música e chorar rios de lágrimas aqui, e sair emocionado, mexido e tocado. É possível. Mas nada disso gera conversão. Porque conversão é só a palavra. E aí a gente precisa decidir o que nós vamos fazer, com o que a gente vai ficar. Se para nós uns toques emocionais de final de semana tá bom, a gente precisa rever o nosso conceito de fé. E eu sou contra o choro? Não sou não, irmão. Eu já caí em choro cantando aqui. Ontem à noite os meninos aqui ministrando louvor aqui à noite. Foi um negócio fantástico, uma bênção. Em casa não consegue traduzir o que é o ambiente aqui. É uma maravilha. Depois do sermão, os meninos escolheram uma canção maravilhosa, dirigida por Deus. A canção dizia assim: Senhor, o que eu posso dizer? O que eu posso fazer se eu não entregar o meu coração? Porque o Senhor fez tudo por mim. O problema não são as emoções. O problema é quando as emoções vêm antes da verdade. E daí nós olhamos para esse texto, ele nos mostra o porquê que a Bíblia deve continuar sendo a regra de fé e de prática. E aqui eu quero, rapidamente, 3 motivos. O primeiro desses motivos é a origem das Escrituras. O segundo desses motivos é a utilidade das Escrituras. E o terceiro desses motivos é o objetivo das Escrituras. A palavra é muito clara, ela é muito direta e nos mostra por que ela é essa regra de fé e prática. Primeiro, porque ela é inspirada por Deus. A Escritura, a Bíblia, é o único livro da humanidade inspirado por Deus. Versículo 16, parte inicial. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus é o autor das Escrituras. Ainda que tenha usado homens, e nós já falamos isso exaustivamente aqui na nossa escola bíblica, 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Escritura foi inspirada, dirigida por Deus em todas as suas formas. E é o que Paulo afirma a Timóteo. Isso significa que a Escritura é a própria vontade de Deus revelada a nós. E que tudo aquilo que foi registrado por ordem e direção direta daquele que a fez, o próprio Deus. Deus usou o contexto, a história, o tempo e o espaço para revelar verdades que são eternas, e a gente precisa entender isso, gente. Pastor, os tempos mudaram. A sociedade mudou para pior. E quando eu falo para pior, é nos seus valores, tá? A vida mudou. Temos tecnologia, temos um monte de coisa.
As relações humanas mudaram, mudaram. Mas a verdade revelada continua sendo a mesma. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã vai ser. Não precisa atualizações para Deus. O mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz, é o Deus que no final dos tempos receberá toda a sua criação para si e a restaurará. Para nós, esse final dos tempos pode ser amanhã cedo ou daqui mais 1000 anos. Deus continuará sendo o mesmo. As Escrituras são inspiradas por Deus. Foi Deus quem revelou aquilo que Ele queria que nós sabêssemos dEle, que nós soubéssemos acerca de quem nós somos e de quem nós somos nele. Por isso ela é completamente e absolutamente confiável, porque Deus controlou os seus escritos. Suas palavras são confiáveis para a nossa fé e vida, de forma que a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, como muitos tentam dizer, mas ela efetivamente é a palavra de Deus. Cada letra, cada expressão, cada versículo, cada manifestação, cada revelação é Deus se mostrando para nós. E nós precisamos continuar crendo nisso, gente. Já falei várias vezes e reitero, a autoridade pastoral não reside no título, não reside em qual igreja o ordenou, não reside nos seus estudos, mestrado, pós-mestrado, doutorado e por aí vai. A autoridade pastoral reside em um único lugar, na fidelidade às Escrituras. Qualquer pastor, de qualquer igreja, com qualquer título ostentando nas suas costas, que não revelar a verdade de Deus tal qual ela está aqui nas Escrituras, que não manifestar isso, ele não tem autoridade pastoral. Ele é o lobo, tentando conduzir, tentando matar as ovelhas do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o que dá autoridade é a palavra de Deus, porque ela é inspirada. Nós precisamos aprender a ouvir sermões. Porque nós imaginamos que bons sermões são aqueles que mexem com a gente. É bom também, não sou contra não, eu gosto de ouvir sermão. Bons sermões são sermões fiéis às Escrituras. A gente precisava ser igual os bereanos. O pastor está pregando? Vai lá, folheia sua Bíblia aí, dá uma olhada. Nós temos uma grande parte aqui que tem Bíblias comentadas, Bíblias de Genebra, ou comentários nas Bíblias digitais. Hoje pela manhã eu estava lá com o presbítero Lucas, lá, falou, olha aqui, Lucas, que legal essa Bíblia aqui, ó. Tem um comentário aqui, comentário ali, você puxa aqui, você clica o dedo em cima da palavra, ele te dá o texto original, e você vai conferindo. O pregador está pregando, você vai conferindo lá. Paulo ia pregando e os bereanos iam atrás. Deixa eu ver se o Paulo é um homem fiel às Escrituras. Nós desconsideramos sermões. Nós não mais preocupamos em ouvir sermões. Para muitas pessoas com quem nós conversamos na caminhada cristã, eu indicava que ela anotasse sermões. Muitos já vieram para a igreja com papelzinho e falaram, você vai anotar isso e isso do sermão. O que o pastor falou, o texto que ele disse, a Escritura, o que falou com você nas Escrituras e por que essa Escritura é normativa para você mudar em alguma área da sua vida. A gente às vezes entra, sai, você não sabe nem o que foi pregado. Nós precisamos ouvir sermões, porque sermões são as declarações das Escrituras do Senhor. Não há outro livro que seja inspirado por Deus. E, por conseguinte, não há outro livro que sirva de normativa para a vida humana. Nenhum livro de sabedoria, de conhecimento, de espiritualidade ou ciência se equipara às Escrituras. Ela é a mãe de todos os livros, de toda a sabedoria. Por que nós devemos continuar crendo no sola Escritura, que a Bíblia é a única regra de fé e prática? Porque ela é inspirada por Deus. Segundo, pela sua utilidade. O apóstolo Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, e é interessante que ele fala, Timóteo, qual que é a sua ferramenta? A Escritura. Ele fala para Timóteo, para ninguém desprezar a mocidade de Timóteo, para ele se tornar padrão dos fiéis, mas para que ele mantenha-se naquilo que ele havia aprendido, das Escrituras. E ele diz, olha, ela é a palavra revelada e ela é útil, Timóteo, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu creio que nós deveríamos ter uma matéria nos nossos seminários que durasse durante os 4 anos.
somente tratando de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Os alunos estudaram os 4 anos sobre de onde vêm as Escrituras, qual a utilidade das Escrituras. Porque às vezes eu vejo muita gente saindo dos seminários, simplesmente não crendo nas Escrituras. Ele crê um monte de coisa, ele aprendeu sobre a Bíblia. Mas ele crê no livro da psicologia mais nova ali que apareceu. Ele crê naquilo que o pastor lá recebeu de revelação, não sei tal lugar. Ele começa a achar que ensinar as Escrituras é algo chato. E aí ele começa a inventar um monte de pantomima, um monte de subterfúgio, que faz com que as Escrituras fiquem desinteressantes às pessoas. Nós temos aí hoje, irmãos, uma facilidade de leitura e até de ouvir a Bíblia. Mas eu temo que um pouco dessa facilidade nos afaste da Bíblia. Ficou tão fácil que a gente ficou longe. Sabe? Porque a gente às vezes fala, não, pastor, está difícil. Então, em vez de ler a Bíblia, eu coloco no meu aplicativo, ele lê para mim, eu ouço. Na primeira vez, de fato, a gente está ouvindo. Vai passando um tempo, é como se tivesse um rádio tocando lá. Lendo a Bíblia, a gente vai deixando o negócio passar. Aqui Paulo diz que nós precisamos atentar para a utilidade dessa Bíblia. Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. O ensino é aquilo que dá instrução. Onde nós temos instrução para a vida? Nas Escrituras. Elas são úteis para o ensino. Ela apresenta muito mais do que histórias do passado, mas a doutrina padrão da vida cristã. Elas contam a história da redenção. Todas as outras histórias apontam para Cristo. Elas nos mostram quem nós somos em Deus, quem Deus é e como nós devemos lidar com Deus no nosso dia a dia. É a Escritura. Ela é a nossa fonte de estudo sobre a revelação do Pai. Quais são as obras do Pai e como nós devemos nos relacionar com essas obras. É através da Escritura que nós aprendemos sobre também quem é o homem. Que hoje, irmãos, existe uma desconstrução social sobre quem é o homem. Tem gente que diz que o homem é quem quer ser. E não é assim. Os mesmos que gritam ciência, ciência, dizem que o homem pode ser mulher, que a mulher pode ser homem, depende do que está na cabeça deles. As Escrituras nos mostram como Deus nos criou desde o ventre da nossa mãe. As Escrituras nos mostram que lá no ato criacional de Gênesis, pela sua muita sabedoria e bondade, Deus criou homem e mulher. E da junção do homem e da mulher, Deus permite a continuidade de toda a humanidade. Esse discurso que eu estou dizendo para vocês aqui é considerado nos tempos de hoje um discurso de ódio. Essa é a palavra que está sendo usada. Isso que vocês estão ouvindo agora é considerado um discurso de ódio, porque as sociedades mudaram e porque eles mudaram, eles querem mudar a verdade revelada de Deus. É através das Escrituras que nós aprendemos sobre quem é o homem, qual a finalidade do homem na criação de Deus e como alcançar os propósitos para os quais Deus nos fez. Não existe nenhum livro mais carregado de humanidade do que a Bíblia. Não existe nenhum livro que possa nos direcionar mais ao humano perfeito que é Jesus. Uma vez eu conversava com uma pessoa e na nossa conversa tudo acabava em Jesus. Tudo acabava em Jesus. Ela falou, pastor, esse negócio de ficar espiritualizando não dá certo. Que tudo é Jesus, nós estamos falando do ser humano. Eu falei, ora, mas quem é o humano perfeito? De maneira que quanto mais nós nos parecemos com Jesus, mais humanos nós somos. Jesus é o homem perfeito, obediente, perfeito, na vida perfeito, na conduta perfeito. Onde nós aprendemos isso?
nas Escrituras, são úteis para o ensino, para a repreensão, estabelecer limites, admoestar, censurar, julgar, mostrar que existe pecado, que somos responsáveis por esse pecado, mas que há perdão do pecado, para mostrar aquilo que está errado. A Bíblia é a verdade objetiva. É aquele padrão com o qual nós conferimos a nossa vida. Há muitas profissões e há muitas áreas do trabalho onde você precisa estabelecer um padrão, né? Você vai comprar uma pilha dessa aqui, você vai no mercado, você compra, vai caro. Mas para que todas elas ficassem desse tamanho, redondinha, não é cilíndrica, do jeito que ela é, com a mesma medida, com a mesma ranhura, com as mesmas espessuras, a mesma quantidade, alguém estudou para estabelecer um padrão. E colocou esse padrão numa máquina, estabeleceu o padrão numa máquina. E as pilhas chegam para você e elas são conferidas por aquele padrão. É preciso ter um padrão. E aquelas que são descartadas são porque não estão de acordo com o padrão, elas não servem para o objetivo com a qual elas deveriam servir. Nós também precisamos olhar para um padrão. E o padrão é o quê? As Escrituras. É ela que diz como nós devemos ser homens, como as mulheres devem ser mulheres. Elas que dizem a função do casamento, a função bíblica, o cuidado, o amor. Elas que dizem como devemos estudar os nossos filhos. Então, as Escrituras são esse padrão com o qual nós julgamos a nossa vida. Elas são aquilo que nos é verificável para ver se nós estamos de acordo com aquilo que o nosso Criador tem para nós. A ideia de repreensão tem o sentido de convencer, de fazer o homem ver o erro, ver o seu caminho e apontar para o caminho certo. É como se a Escritura fosse as placas de alerta contra os perigos do mundo e do pecado. Mas ela também é útil para a correção. Porque se ela é o padrão verificável que nos mostra o erro, ela também é aquilo que nós devemos ser, nos mostra como nós devemos ser. Ela mostra o caminho correto, como nós devemos abandonar o caminho do erro. As Escrituras são a ferramenta de Deus para nos colocar novamente no seu caminho. E diz mais, ela é útil para a educação na justiça. A ideia de educação na justiça é treinamento. Quem tem os seus filhos já sabe disso. Quantas vezes você vai treinando ele nas Escrituras? Você conta as histórias bíblicas para ele, tira lá a tal da moral da história, aponta a Cristo, e quando acontece alguma coisa na vida prática, você fala, está vendo? Olha aqui, ó. Você lembra desse personagem bíblico? Olha como é que Davi fez, olha como é que Elias fez, olha Moisés, olha só, Jesus agindo na vida deles. E você vai treinando seu filho, vai ensinando ele. Nas Escrituras, no conhecimento, educação na justiça. A graça de Deus educa, irmãos. Não será o rigor severo que irá nos proteger dos descaminhos desse mundo, mas a graça do Senhor ensinando os nossos filhos na graça. Então, o objetivo da Bíblia, melhor, a utilidade, ensino, repreensão, correção e educação na justiça. E, por fim, a Bíblia é regra de fé e prática para nós, porque ela tem um objetivo claro. Deus estabeleceu um objetivo. Versículo 17, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hoje nós temos nos contentado com um cristianismo muito raso. Hoje nós temos nos contentado com qualquer coisa que seja um pouquinho melhor do que aquilo que o mundo apresenta. Sabe? Então, assim, se você olha dentro da igreja e vê que ninguém está se matando mais lá fora, está se matando, então aqui está ótimo, está bom. Né? Então, você olha para dentro da igreja, ninguém entrou fumando porta dentro aqui, o povo fuma lá fora, então está tranquilo. Hoje você olha para dentro da igreja e fala assim, bom, o povo bebe, mas socialmente, por assim dizer, não é que eu sou contra a bebida, não, mas hoje a gente vê cada coisa no meio dos crentes aí que é assustador. Assustador. Ontem eu falei para os nossos jovens aqui que cada dia mais as nossas festas têm sido assustadoras.
há tempos atrás, teve um tempo aí que eu tinha medo de ser convidado para casamento. Que tinha umas festas de casamento aí que terminava só a graça do Salvador, de crente. O povo tomando todas, dançando aquilo que tinha de pior para se dançar. Não sou contra a dança, meu irmão. Contra não. Mas tem coisas que são dançáveis e tem coisas que, assim, só a misericórdia do eterno Salvador. As festas eivadas de palavrões, palavras chulas, expressões de duplo sentido, de crente. Por quê? Porque a gente tem se contentado com um padrão muito baixo de fé cristã. Quando o próprio Deus estabeleceu um padrão e disse para o seu povo, ele falou o quê? Sede santos, porque a sociedade está ruim, qualquer coisa está bom. É isso que ele falou? Vocês dão uma olhada geral aí. Faz uma média. Dá 2 pulinhos para cima, tá jóia. É isso que ele falou? Ele fala, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu, o Senhor, sou santo. E como nós conseguimos andar nesse padrão? Ou buscar esse padrão? Pelas Escrituras. Porque o objetivo da Escritura é que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. A ideia de fazer o homem perfeito é de fazer o homem completo, apto, provido, suprido, capacitado, maduro, preparado, de modo que se torne capaz em todos os sentidos para praticar o bem. Nós temos visto o amadurecimento cada vez mais tardio, em todos os aspectos. Homens e mulheres, a juventude sendo esticada lá para frente. Às vezes você conversa com jovens de 20, 22, 25 anos, com a impressão de que você está conversando com adolescentes de 15 anos. Pensamentos rasos, falta de profundidade, falta de firmeza, levados por ventos de doutrina. Por quê? Que num dado momento da história a gente começou a se contentar com razoável, tá bom. Já melhorou do que está lá de fora, tá bom. Porque nós deixamos de observar as Escrituras. Quem é o humano que a gente deve copiar? Quem é o humano perfeito? Jesus Cristo. As Escrituras têm por objetivo de fazer o homem completo, habilitado. E diz mais, habilitado para quê? Para boa obra. Capaz de cumprir o seu propósito até o final. Essa é a boa obra, viu, irmãos? A ideia de que fazer o homem perfeito e habilitado para a boa obra não é fazer a gente habilitado para sair fazendo doação para as ruas, tal, né? Montar uma cabaninha, fazer. Não sou contra doação, se a gente pode e deve fazer doação. Não, a gente vai visitar asilo, a gente vai fazer isso aqui, tudo isso é ótimo. Mas a ideia de boa obra aqui é capaz de cumprir o propósito para o qual foi feito. Essa é a ideia de boa obra. Nós cumprimos a boa obra de Cristo quando nós somos bons cristãos. Como um navio que é equipado com todas as coisas necessárias para zarpar de um porto e efetivamente chegar ao outro porto, a ideia de cumprimento de boa obra é essa. Deus nos habilitou pela salvação em Cristo Jesus a abandonarmos o velho homem na cruz e seguimos singrando nos mares da vida até a glória, quando nos encontraremos com o Senhor. É tudo graça no caminho. Mas por essa graça, nós somos chamados a perseverar. Por essa graça, nós somos habilitados a não cair eternamente. Por essa graça, nós nos guiamos até o dia do encontro. É a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, ninguém vai encontrar no último dia com o Salvador. Ninguém. Nós precisamos olhar para as Escrituras, irmãos, com um olhar mais firme. Porque a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir os nossos pensamentos mais profundos. Hoje é dia de voltar-se para a palavra de Deus. Nós precisamos de uma nova reforma, não fazendo apenas templos novos, mas voltando para as Escrituras diariamente para a glória de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Amado Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos deixou a sua Escritura
quer revelação de quem o Senhor é. Derrama graça sobre nós, Deus, de maneira que nós consigamos viver em fidelidade, pelo poder do Teu Espírito que em nós habita, sendo moldados pelas Escrituras todos os dias. Que nós, de fato, creiamos que ela é a regra de fé e de prática a qual nós devemos seguir. Cuida do nosso coração, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Nós vamos terminar esse momento de culto, mas como nós vamos comemorar o dia da reforma e não o dia do Saci, nós vamos terminar cantando o hino da reforma, 155, Castelo Forte. Eu temo que em alguns lugares o povo cante o tema do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas aqui nós vamos terminar cantando as verdades das Escrituras. Martinho Lutero escreveu esse hino, irmãos, quando ele estava no castelo de um amigo, fugindo ou sendo protegido das hostes romanas que queriam levá-lo para que ele fosse morto. E os seus amigos que o protegeram naquele castelo imaginavam que aquele lugar, por conta da sua fortaleza, das rochas, dos guardas, lhe davam segurança. E em um dos dias em que Lutero estava meditando, ele olhou para tudo aquilo e ele falou: o castelo forte é Deus. Deus é a espada, Ele é o bom escudo. É o poder dEle que nos defende de todas as coisas. Que a gente possa acreditar nessa verdade, hoje e sempre. Amém? Vamos ficar em pé?